Para abrir essa edição do Jornal Jovem Pan, vamos falar sobre a reunião do ministro da Fazenda com os governadores e também senadores para defender mudanças no CARF e também no COAF. Então vamos acionar a repórter Paula Lobão, que vai trazer os detalhes de como foi esse encontro. É ou não é, Paula? Bem-vinda, boa noite. Obrigada, Daniel. Muito boa noite para você, para a Lívia, para todos que nos acompanham. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passou a tarde de hoje em reuniões com os governadores, com os senadores, para discutir as pautas prioritárias do governo federal, principalmente no que diz respeito, é claro, do tema economia. Com os governadores, a reunião tratou, juntamente ao Fórum dos Governadores, tratou principalmente do tema ICMS, toda essa questão em volta da arrecadação, que os governadores afirmam que essa arrecadação está comprometida por conta das decisões que foram tomadas no ano passado a respeito do limite da cobrança do ICMS, incidindo nos combustíveis e também na energia. Quem participou dessa reunião foi o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado, de Goiás, Renato Casagrande, governador do Espírito Santo. Eles estavam entre os governadores que tiveram essa reunião com Fernando Haddad lá na sede do Ministério da Fazenda. A gente separou um trecho do governador do Espírito Santo, quando ele fala que nessa reunião foi decidido que o secretário do Tesouro Nacional vai conversar com os secretários de estados da Fazenda para chegar numa conversa, num denominador em comum para tentar chegar numa solução dessa questão do ICMS. Vamos ouvir agora o governador Renato Casagrande, do Espírito Santo. Encaminhados em direção de que amanhã o secretário do Tesouro Nacional vai se reunir com todos os secretários de Fazenda. Já tem uma diretriz de que o governo federal quer fazer a recomposição, pediu para que essa recomposição pudesse ser feita dentro deste período de mandato, dos próximos 4 anos, e vai discutir uma média entre aquilo que nós achamos que é a perda, que é de 45 bilhões de reais, e a portaria feita no governo do presidente Bolsonaro, que apontava para 13 bilhões de reais de recuperação. Pois é, quem também falou foi o governador de Goiás, o Caiado, ele que faz um alerta para que isso seja resolvido o quanto antes por parte do governo federal, essa questão da reposição de arrecadação, porque segundo o Caiado, isso vai comprometer demais a arrecadação dos estados, podendo até inviabilizar a gestão dos governadores nesse início de ano e pelos próximos anos também. Vamos ouvir agora o governador de Goiás. Nós vamos ficar discutindo mais aqui, que tem talvez um interesse maior, como foi colocado, a compensação. De que maneira se dará essa compensação? Ela vai arcar 100% com nossas perdas ou será parcelado? Tudo bem, nós entendemos que o governo, ao parcelar, também está nos atendendo no momento em que ele aqui nos ajude a ter do Supremo o parecer favorável a esses temas, da essencialidade, ao mesmo tempo do DIFAL e do TUST e do TUD, porque isso impactará fortemente a nossa arrecadação e inviabilizará ainda mais a nossa gestão. E mais cedo, Daniel e Lívia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também se reuniu com os senadores. A pauta eram questões prioritárias relacionadas aí a temas econômicos, como, por exemplo, a questão do COAF e também do CARF. O senador Humberto Costa, do PT, que participou dessa reunião juntamente com outros senadores, principalmente da bancada do governo, disse que a reunião foi muito boa e que no Senado há um clima favorável para tratar dessas medidas provisórias do governo que tratam das mudanças do CARF, o CARF que é o Conselho de Administração de Recursos Fiscais e também do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, com a intenção do Ministério da Fazenda trazendo o COAF de volta para o guarda-chuva, para debaixo do guarda-chuva do Ministério. O Humberto Costa também afirmou que essas medidas provisórias, essas propostas, elas também serão importantes para reduzir a taxa de juros. E essa, por fim, foi
uma reunião também para tratar de uma questão de proximidade, aproximar os senadores do ministro Fernando Haddad num alinhamento em prol das pautas do governo federal, principalmente relacionada à questão da reforma tributária. Isso também foi tema dessa reunião com os senadores. Eu volto com vocês no estúdio.